nós vamos fazer um alerta agora aqui sobre esse assunto. Vem cá, participa com a gente. Senta aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Eu recebo aqui o cirurgião plástico, doutor Iosto Santos. Obrigada, doutor, pela sua apresentação, pela sua presença aqui com a gente. É sempre uma honra recebê-lo, viu? Prazer nosso, sempre. Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, também pela sua contribuição com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E o Exogy, que não nega... Gosta de fazer um procedimento estético aqui e ali, mas diante de um caso como esse, você fica assustado, Exogy? Boa tarde, Roberto. Tarde. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Fico um pouco assustado, mas ao mesmo tempo eu vejo que está sempre acontecendo, né? Acho que o programa aqui, ele presta sempre esse serviço social de estar sempre falando. A cada 15 dias eu vejo algum procedimento, alguém que teve alguma intercorrência. Há pouco tempo atrás foi o peeling de fenol e agora o PMMA. Doutor, eu me lembro como se fosse hoje. O senhor sentado aqui na cadeira, no Fala Espírito Santo, participando com a gente, o senhor falou que esse tal do PMMA era uma bomba relógio. Primeiro explica pra gente o que é. Às vezes a dona de casa, minha amiga, tá falando assim, é o que injeta? Parece com o quê? Né? Explica pra gente entender. Bom, o PMMA nada mais é, grosseiramente falando, assim, para o pessoal entender, é acrílico. Acrílico? Acrílico. Todo mundo conhece, eu acho que é acrílico. E são microesferas de todo tamanho, pequenininhas, bem pequenininha, mais ou menos média, grande, de todos os tamanhos possíveis, que são injetadas no corpo. Então, mas não pode dissolver essas, não dissolve, isso aí fica no corpo o resto da vida. Vão preencher aquele espaço que a pessoa está com intenção de colocar aquilo ali para aumentar aquele espaço. Só que isso aí dá um processo reacional naquela região, a pessoa pode ter um processo inflamatório, né? Tardiamente, às vezes colocou naquele primeiro momento, a imunidade da pessoa pode cair mais adiante, por algum fator qualquer, e desenvolver um processo inflamatório naquela região, pode evoluir para uma infecção, e o risco necrose é de grande, pele. doutor? Olha, o risco é sempre grande de você ter corpo estranho no seu corpo. Sempre você tem algum produto estranho no seu corpo, e esses produtos são muito reacionais, você imagina colocar acrílico dentro do corpo. Isso é uma coisa meio complicada, isso já foi proibido no mundo inteiro, isso não se usa. Mas no Brasil as coisas têm um ritmo diferente. Primeiro, continua sendo comercializado, como? Também a gente também não sabe, mas tem de forma legal. Você já foi alertado inúmeras vezes, né, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa, esse produto não é para ser comercializado, não é para ser utilizado, mas continua sendo vendido, comercializado, utilizado de formas erradas por profissionais, às vezes não tão qualificados, colocados em ambientes nem sempre apropriados, muitas vezes sem asepsia, sem antisepsia, sem você saber que produto é aquele que está sendo colocado, se ele foi misturado com outro produto, se ele é real. Por isso que é a importância você saber quem que vai colocar, se o profissional é capacitado, se a pessoa tem de boa origem, porque você está mexendo com o seu corpo. E você está botando, você falou, uma bomba, você está montando um produto lá dentro que pode ficar lindo em determinado momento, um período, mas pode lá na frente gerar um transtorno enorme e aí evoluir para uma infecção, dar uma sepsemia, provavelmente esse paciente foi isso que ele evoluiu, ou mesmo para uma embolia, que é comum esse produto entrar na circulação e para o pulmão e dar embolia pulmonar, a pessoa vai a óbito de uma forma abrupta. Elza, por que mesmo diante desses riscos que são grandes, a gente não está falando de um risco pequeno que acontece aqui ou ali pontualmente? A gente está vendo aqui, como o Exogy diz, com recorrência. E um produto proibido, que não deveria ser usado com esses fins. Por que mesmo diante disso, ainda tem pessoas que se submetem a esses procedimentos? Roberta, a busca pela perfeição, né, quando a gente se compara, o que a gente percebe? Que tem um fenômeno acontecendo depois que as redes sociais começaram a crescer, é que as pessoas estão se expondo cada vez mais. Então, elas precisam se apresentar de uma forma perfeita, de uma maneira que ela seja desejada, né, que ela tenha desejabilidade social. Então, ela ignora todos os riscos, mesmo diante das informações, e ela vai atrás, né, ela vai em busca dessa perfeição. O que ela encontra, na maioria das vezes, é frustração, porque existe um padrão, uma pressão social, principalmente sobre nós, as mulheres, de beleza. E não existe, cada um tem a sua beleza. Cada um tem o seu biotipo, o seu fenótipo. Então, as pessoas vão se comparando, querendo ser parecida com tal pessoa, e elas vão comprando essa possibilidade que é irreal. Esse padrão que a sociedade impõe a nós, ele é inalcançável.
E ele traz um adoecimento emocional profundo, estabelece risco de vida. A gente tem casos e mais casos sendo apresentados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu acho que assim, um bom profissional, né, quando ele faz uma boa anamnese, que é a primeira pesquisa sobre aquele paciente, ele tem que olhar para esse paciente de uma maneira biopsicossocial, para o corpo, para as emoções e para a socialização desse paciente. Se ele for ético, responsável e tiver, no mínimo, um compromisso com a profissão dele, ele não opera, ele não faz o procedimento com um paciente que tem um comprometimento emocional, que está nessa busca desenfreada por um padrão perfeito. O que ele faz? Ele pede para esse paciente se cuidar primeiro de dentro para fora e depois que as coisas, né, as emoções estiverem bem reguladas, aí sim ele pode operar. Porque senão ele vai continuar fazendo procedimentos sem fim, as pessoas estão ficando desumanizadas, assim, sem aquela naturalidade. Isso é por conta de toda essa busca. Lida com essas influências das redes sociais, desse mundo da internet, que existe muito isso. A gente fala muito no universo feminino, mas no masculino também isso começou a ter esse movimento também. Como é que você lida com isso? Eu lido não deixando ser influenciado por aquilo que às vezes não me cabe, não é o ideal ou é perigoso para a minha saúde, né? Eu acho que o nosso corpo é o nosso templo. Eu quem vou viver com esse corpo aqui para o resto da vida, então eu tenho que cuidar bem dele. Tudo bem eu botar um botox aqui, um preenchimento ali, sempre com bons profissionais e com procedimentos seguros. Eu mesmo, às vezes, eu tiro uma foto, apareceu uma coisa aqui que eu não gostei, eu vou no editor, dou um jeitinho ali, por coisa minha, às vezes não me incomoda. Então, aquilo que eu vejo, eu sei que não é real. É o que a psicóloga falou. Nem sempre aquilo que a gente está vendo é real. Existem muitos filtros, existem maquiagens que estão cada vez com um acabamento melhor, existem editores, até mesmo eu que faço edição de vídeo, tem como você colocar um filtro ali enquanto você está fazendo. Peles de porcelana, né? Que não são reais. Então eu vou colocar, porque o cara lá, ele tem um peitoral, eu já vi gente aplicando PMMA aqui, ó. E acho que eu já vi também. Além de ter o peitoral, é a rapidez que as pessoas querem alcançar aquilo ali. Aí ganha um volume como se tivesse malhado o ano inteiro, né? Se eu quero ter um peitoral melhor, por que eu não vou para academia, ficar lá um ano e meio, 2 anos treinando para ter um peitoral? Não, eu quero ter um peitoral volumoso em questão de dias. Eu vou lá e aplico um produto que não é o ideal. Então, eu acho que as pessoas se deixam levar, mas não é por falta de informação, não. É por negligência mesmo. Comigo não vai acontecer. E pensa que não vai acontecer. Eu tenho amigas minhas que são... Amiga minha que é empresária e ela fez aplicação no glúteo de PMMA e publicou incentivando as seguidoras a fazer também. Eu vi aquilo e falei... Doutor, essas intercorrências, essas complicações, essa bomba relógio, tem gente que pensa assim, igual ele está contando o caso de uma colega, né? Ah, não aconteceu nada. Isso ainda pode trazer problemas futuros? Por que é considerado uma bomba relógio? Na realidade, você tem que entender que eu falei mais ou menos isso antes, né? Você bota naquele momento a pessoa está, vamos dizer, imunologicamente bem. Só que aquele produto, de uma forma ou de outra, ele vai estimulando o sistema imunológico de alguma forma. E quando você tem um enfraquecimento desse sistema imunológico, num determinado momento, ou por uma doença, ou por outro momento até emocional, cair a imunidade daquela pessoa, aquele produto que está quietinho ali no cantinho dele, começa a fazer um processo reacional, um processo que pode ser só local, muitas vezes a pele fica vermelha. Algum paciente volta, doutor, está vermelho. E esse produto é importante colocar, não tem como tirar esse produto não, tá bom? Colocou o PMNA, ele vai ficar ali, porque ele entra no meio, esses monte de esferinhas, entra no meio do músculo, da gordura. Diferente de uma prótese de silicone, diferente, né? Que está lá. E demais, você não vai achar ela que está inteira. Você não vai dar um cortezinho e vai tirar tudo. Não vai tirar, não. Para tirar, tem que tirar um pedaço do músculo, um pedaço da pele, um pedaço da gordura, aquele pedaço todinho. Para tirar, deformar. Isso, quando é possível fazer isso, que às vezes não é possível. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Aquilo lá vai ficar sempre uma bomba relógio, que você não sabe o momento que aquilo vai ter um processo reacional e vai ter que ser, de alguma forma, removido, ou vai gerar uma inflamação, ou pode, como eu falei, uma sepse, ou mesmo uma embolia, e a pessoa vem a óbito de forma abrupta. Então,
A gente tem que tomar muito cuidado. Não existe mágica, não existe milagres, expectativas fantasiosas, irreais, são problemáticas, não é isso? O que a doutora falou aqui do lado é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Os pacientes chegam no consultório, às vezes, falando umas coisas que você tem que determinar, pesar muito o que ela está falando e observando. A gente tem que ser meio psicólogo no consultório para entender onde ela quer chegar. Porque às vezes ela está muito fora da realidade e você vai entrar numa encrenca danada de superar aquela paciente. Então, a gente tenta, vamos separar esses conceitos todos, conversar muito com as pacientes, observar o que ela está querendo, porque é muito comum esse tipo de paciente com expectativas fantasiosas e reais no consultório. Eu vou deixar uma pergunta no ar, daqui a pouquinho o senhor vai me responder, que é o seguinte: recentemente nós tivemos uma polêmica aí sobre o pilidifenol, o que até muitos médicos, muitos dermatologistas defendem, né, sabendo utilizar da maneira correta. Só que, diante dessa polêmica, o fenol foi retirado do uso ali no mercado, né? Ficou proibido. E aí o PMMA, que já é um produto que causa uma polêmica há anos, há muitos anos, e ainda assim existe a comercialização dele, existe a utilização, está na modinha, está famosinho. Por que ele ainda continua em circulação? Daqui a pouquinho o senhor responde para a gente, porque agora eu só vou ler alguns comentários que já chegaram aqui. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, aqui é o Marcos dos Anjos, eu sou de André Carlone na Serra. Roberta, no meu ponto de vista, o que leva o ser humano à morte é a vaidade, né? Esse é o meu ponto de vista. Se Deus te fez uma pessoa normal, para que querer essas certas coisas? Tem uma outra pessoa que diz: as pessoas nunca estão satisfeitas com o corpo, com a aparência. A gente deve se amar da forma que somos. Muitos buscam agradar os outros e acabam morrendo por coisas bobas, né? Tem gente falando aqui que as pessoas ficam cegas pelo corpo perfeito, a aparência perfeita, e nem averigua aí a clínica, o profissional, de fato, o registro. Daqui a pouco eu vou ler mais comentários. Só vou fazer uma observação, que no caso, gente, dessa influenciadora, ela, segundo o marido, tá? Ela não foi à clínica para aplicar esse PMMA. Que a gente não sei nem se a gente pode chamar de clínica, na verdade. Ela procurou essa profissional aí para aplicar bioestimulador, que é um outro produto, uma biomédica que até onde foi levantada ela não tem registro. Ela foi para aplicar um outro produto que ajuda a melhorar a qualidade da pele. Só que aí ela confiou numa pessoa que não era para confiar. E olha só, foi o mesmo caso da Mariana Michelini. Escuta, gente, essa jovem aí, ela perdeu os lábios. Gente, essa moça que a gente vai mostrar agora para você, ela está num processo seríssimo de recuperação. A influenciadora decidiu fazer uma harmonização facial no final de 2020. Aí logo começaram a aparecer as complicações. Olha que moça linda, tá vendo? Foi aí que ela descobriu, igualzinho aconteceu com essa influenciadora agora. Ela descobriu que o produto usado no rosto dela, na verdade, foi o PMMA. Aí ela precisou retirar o lábio superior inteiro, já passou por várias cirurgias para a reconstrução do rosto. Olha como está hoje o rosto dessa jovem, parece que nem é a mesma pessoa, né? E esse processo, além de longo, ele é doloroso. O procedimento teria sido feito por uma dentista. O caso está sendo investigado pela polícia e também pelo Conselho Regional de Odontologia em São Paulo. A gente tentou ter todo o cuidado ali para divulgar as fotos menos impactantes, mas se você olhar na internet, minha amiga, meu amigo, tá? Assim, a gente se coloca no lugar dessa jovem. Inclusive, a gente entrou em contato com ela hoje. Ela está passando por uma cirurgia de reconstrução. E é um processo longo, é uma cirurgia de cada vez, vão ser várias. Ela não está conseguindo nem conversar pelo telefone. Elza, como é que fica o psicológico de uma pessoa como essa? Nossa, ela se sente mutilada no corpo e na alma, né? Até essa pessoa conseguir de novo aceitar essa nova imagem, demora demais, ela vai precisar de suporte terapêutico por muito tempo para tentar ressignificar todo esse impacto. Era um sonho, né? Virou um pesadelo. Roberta, nós somos muito imediatistas, né? A gente quer o resultado, a gente compra o resultado. Essa coisa do comparativo é muito perigosa. A gente tem que começar a se fazer perguntas assim: eu quero fazer por mim, para que eu me sinta bem, ou eu estou tentando impressionar alguém, eu estou tentando me reafirmar para alguém? Eu estou fazendo para melhorar a minha autoestima,
ou eu estou fazendo porque eu achei alguém bonito e estou na expectativa de ficar parecido com ele? Acontece muito Eu esse estou fazendo pensamento. por mim ou eu estou fazendo porque o meu marido, a minha mulher, alguém da minha família fez? A gente tem que ter muito cuidado e tomar as decisões por nós mesmos. Outra coisa, a gente não pode ficar constrangido ao fazer perguntas, porque a informação salva. Se o profissional for ético, ele não vai ficar constrangido se você perguntar sobre o registro dele. É importante a gente fazer contrato, é importante a gente pesquisar se tem algum processo jurídico, é importante a gente pesquisar o registro e se ele tem aquela especialidade. É importante verificar se o ambiente é um ambiente limpo, estéril, os equipamentos se são abertos à nossa frente. É importante pedir para ver a embalagem, a marca do produto. Não fique com medo de parecer chata, inconveniente, porque se você está pagando, se você está consumindo, você tem o direito de receber toda a informação que for possível para você, porque ela pode te salvar, ela pode evitar um dano. E outra coisa, cuidado com coisa muito barata, essas promoções de internet. Gente, bom profissional não é barato, coisa boa também não. Matéria-prima de qualidade custa alto, geralmente são importadas, né? Então, assim, cuidado com promoção, que o barato sai caro e o caro pode ser nossa vida. Você consegue, igual ela falou aqui, ó, pede para ver o produto, pede para ver a marca. Você se sente à vontade de pedir para ver, para fiscalizar? Sim, quando eu procuro o profissional, eu já fiz um estudo prévio. Até mesmo cirurgiões plásticos, eu já fiz cirurgia plástica e eu procurei saber primeiro se já teve alguma intercorrência, qual é o histórico do médico, antes de ir ao consultório. E mesmo assim eu vou em outros também. Então, no caso de biomédicos, qualquer pessoa que vai fazer um procedimento, eu sempre procuro saber da procedência daquele profissional, porque às vezes não é somente o registro. É o registro, tá ok, mas ele tem feito bons procedimentos? Tem tido problema com as pessoas? Ah, não, então aí eu confio de fazer. E também procuro saber, dentro de mim, é uma questão mais psicológica minha, por que eu estou querendo fazer aquilo ali? Por que eu quero cortar o cabelo, diminuir o cabelo? Por que eu quero colocar mais ácido? Primeiro eu vejo a necessidade minha, depois eu vejo a questão da procedência e se aquele procedimento cabe a mim, nem tudo. Teve alguma coisa da modinha que você quase pensou em fazer, você depois pensou assim, não vou fazer não porque eu estou indo pela moda, eu não estou indo por uma vontade própria? Eu já pensei em fazer aquela harmonização, não vi muitas coisas de intercorrência, aquela harmonização definitiva não com PMMA, mas com algumas próteses. E eu fico sempre pensando, poxa, se é uma questão estética, não é uma questão de saúde, não foi algum acidente que eu porventura sofri e tive que reconstruir, por que eu vou colocar algo que seja permanente no meu corpo? Eu sei que o ácido hialurônico, ele vai sendo absorvido. Mas eu vou colocar alguma coisa permanente? Com que sentido? A minha estrutura física, a óssea, a musculatura, a pele, vai suportar aquilo até o final da minha vida? É uma outra questão que eu coloco também. A gente tem que ter esse senso crítico, né? Essa é a verdade. Doutor, eu tinha deixado uma pergunta no ar, né? Por que o peeling de fenol estava aí, né, no bambambam e foi logo retirado do mercado diante dessa polêmica que aconteceu recente do jovem que morreu? E agora esse caso, o peeling de fenol. E agora esse caso do PMMA, por que a gente ainda vê esse produto sendo comercializado? Bom, eu antes de falar sobre isso, eu vou falar só uma coisinha aqui. Eu opero muita cirurgia de face. Em cada 10 faces que eu opero, 9 a gente acha produtos injetados dentro da face, que a pessoa às vezes não sabe nem que colocou. Eu perguntei para você, mas eu achei alguma coisa aqui, o senhor colocou alguma coisa, era um homem. Não coloquei nada, não lembro, não sei o que. Aí depois a mulher estava perto, não, o senhor colocou, você colocou sim naquela época. Então a gente vê a dificuldade na hora de descolar o rosto, acha pedaço de fio, de sustentação, de esculptra, que dá uma fibrose grande, dá para firmar, vamos falar aquilo todinho. Isso, então, estou falando, quantidade de gente que injeta produtos na face e muitos não sabem nem que colocou e nem lembra que colocou. Então, você vai ver como é que é, isso é um negócio muito grande. Com relação tem que lembrar uma coisa, esse produto é muito antigo, PMMA, é a bioplastia que você falava há muitos e muitos anos atrás nos programas de televisão, injetando ao vivo, né, no bumbum, no nariz, na boca, em qualquer lugar. Isso depois deu uma confusão danada, teve muito processo, muita confusão e até hoje eu ainda pego sofrimento de pele, necrose de nariz, por causa disso aí que ocorreu há 20 e tantos anos atrás.
Então, isso é uma coisa muito antiga. O fenol foi proibido agora, a repercussão que teve, mas o PMNR já está proscrito. Ele pode ser usado, basicamente, em pacientes que são HIV positivo, que tem aquelas lipodistrofia, aquele rosto muito minguado, que tem que preencher e não tem nada que fica ali, com muito cuidado, muita restrição, e alguns pacientes poliomielite. Por isso que não tiraram do mercado por causa desse tipo de paciente ainda. Mas para o resto todo está proibido. Mas e aí a pessoa inclusive em casa a comercialização. pergunta, mas para esse paciente não tem risco? Não, tem os riscos, mas não tem outro produto que substitua e eles precisam É o de alguma risco-benefício. coisa que tem que ser pesado. Então, nesse caso, por mim, todo mundo. Isso aí não é nem vendido. Não sei como é que eles conseguem comprar esses produtos. Mas como eu falei com você... Imagina o mercado, hein? Nós estamos no Brasil. Então, as coisas são muito permissivas, muito soltas, muita impunidade e não tem controle efetivo de tudo. É a gente que tem que ter esse critério, já que não existe esse controle, que a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam aqui no nosso país. E aí, você vai se submeter a qualquer coisa, né? O resultado é lindo, já vi algumas pessoas que fizeram, o resultado é bonito ali, naquela hora, naquele momento. E as consequências a longo prazo, né? Gente, essa história só piora, tá? Minha editora-chefe acabou de me atualizar aqui, a Adriana Marques, que é a delegada responsável pelo caso, esse caso que a gente está contando, dessa influenciadora jovem de 33 anos que morreu. A pessoa, né, a profissional, a mulher aí que se diz profissional, ela nem biomédica é. E detalhe, ela cursou medicina por 3 anos no Paraguai, não concluiu o curso. Ou seja, nenhum. E ainda decidiu abrir uma clínica. Aí, se você for olhar o Instagram, deve ser badalado. E assim vai, né? Infelizmente, a gente usa um caso como esse de alerta, né? É preciso uma pessoa morrer para você de casa refletir. Será que vale a pena? Olha só, Roberto, você viu que o caso da idosa aqui nas clínicas idosas. A mesma coisa que eles têm, todo mundo, eles não sabem nem licença tem para isso, não sabem nem como é que tem, não sabem de onde vem, mas a pessoa está lá usando. Se é ilegal, legal, ninguém tem esse controle efetivo. A não ser que tenha uma denúncia ou um fato desse acontece. Perfeito. Obrigada pela sua aula, viu, doutor? Muito maravilhoso aqui com a gente. É um prazer. Obrigada, Elza. Você também cirúrgica nas suas falas, viu? E Exade, você tá lindo. Continue assim, com esse critério, pontuando muito bem aquilo que você quer fazer, tá bom? Beijo, Você é um obrigada. ébano feito a pincel. Arrasou.